Olá, eu sou Astrid Lindroth, nasci em 1951 em Curupá, e desde lá eu não parei de fazer arte. Bom, contando um pouquinho a minha história, como eu falei, nasci em Curupá, fiquei até os 15 anos por lá. Mas como eu queria estudar um pouquinho mais, eu fui para Curitiba. E lá ingressei na escola estadual, fiz a área de ciências sociais. E quando dava um tempinho, eu fugia para a escolinha de arte. Foi um dos pontos que me impulsionou para fazer belas artes. Então, em 72, eu ingressei na Belas Artes. E foi assim, eu adorei muito, porque aprendi técnicas, foram com diversos professores muito bons, e, e daí eu, como Calderari, como Osório, como a Dalícia Araújo, foram muitos professores muito bons. Aí depois eu fui para Joinville, quando eu casei, em, em 74, e foi lá que eu fiz a primeira exposição da Quinta Coletiva de Artistas Plásticos de Joinville, na Casa da Cultura, e dali para frente eu participei em muitas exposições. Uma delas foi a minha individual em Blumenau, na Casa do Artista, né? Eu comecei em 75, foi a fase que eu comecei a fazer meus pontilhismo coloridos, onde iniciou também o surrealismo. Depois participei de exposições no estado, no país, como a inauguração a Galeria do Vitor Meirelles em Florianópolis, a Panorama de Arte Catarinense da Panarte, em Camboriú, onde uniu muitos artistas do estado, em Curitiba, no Museu Contemporâneo, Visão da Criatividade. Também fomos com os artistas de Joinville para Langenhagen, na Alemanha, em 79. Eu participei de uma exposição nacional do meio ambiente, em Joinville, prêmio Aquisição, também eu recebi. Artistas catarinenses no Paço da Arte. Eu estou lendo um pouquinho assim do que eu participei desses anos todos, né? Artistas catarinenses no Museu de Arte de Florianópolis, desenho 20 artistas catarinenses em Curitiba, coletiva Artistas Catarinenses no Museu São Bernardo do Campo, Arte Santa Catarina no Museu de Arte Brasileira, Fundação Armando Álvares Penteado, coletiva Desenho e Gravura no Museu de Arte Santa Catarina, Panorama de Arte, Desenho, Funarte, Museu de Arte Santa Catarina, coletiva de artistas de Joinville, no MAC, Museu de Arte de Campinas. Me perdoe eu estar lendo um pouquinho, é que eu não lembro de tudo mais, a idade já complica. A coletiva nacional Festa Junina, Galeria Itaú, e também fiz um mural de a chamada Engrenagem, toda de pedra, granito e mármore, 30 metros quadrados, na frente do Museu do Pavilhão dos Imigrantes, em Rio Negrinho. Depois, participei de mostras também coletivas da Arnap. Em 2018, participei em Florianópolis da exposição Entre Clea, Galeria Pedro Paulo Lichetti, curadoria de Franzói e Nery Pedroso. Também participei, eu faço parte também da Associação de Artistas Plásticos de Joinville, a Plage, como também da Associação de Artistas Plásticos de Rio Negrinho, Arnap. Porque atualmente eu estou morando em Rio Negrinho, né? Então eu continuo participando em Joinville, morando em Rio Negrinho. Então minha participação é também nessas duas associações,
e também na Galeria 33. Participei também da exposição Ciclos na Plage, que foi ano passado, e esse ano eu estou com a exposição Incômodo, na, na, lá na a Plage também. E exposições individuais, eu também fiz algumas, né? Fiz uma muito boa exposição Reflexos, que foi na Casa da Cultura em 1980. Vamos dizer, são mostras individuais a Cilindro e Marcos Rick, uma das melhores exposições que eu participei, e na abertura foram 700 pessoas. A divulgação foi ampla, foi pelo Brasil inteiro, foi uma abrangência bem grande. E também, de 23 obras, eu vendi 17, já dá para ter uma ideia, né, da abrangência. Fiz a exposição Primeira Triangular, também no Museu de Arte de Joinville, com Astrid no desenho, Amanda Céu na pintura, Maria Vancini na escultura. Também no Museu de Arte eu fiz com Guido Oy, ele metais gravados e eu limitações. Aí fiz a exposição Introspecção no Museu Nacional do Mar em São Francisco, isso foi em 95. Depois eu fiz a mesma exposição em Joinville, no Museu de Arte. Também fiz o projeto Marcas Humanas, que é um projeto histórico e artístico que abrange as edificações antigas das cidades, né? Como uma valorização, alertando as pessoas a cuidarem desses imóveis, dessas partes históricas que marcam memórias de cada cidade. Aí depois eu lancei um livro, 45 anos de arte, deixa eu mostrar a capa aqui, né? Então, ele tem um resumo do meu percurso dentro da arte, né? Se alguém quiser, ele está à disposição também. Fiz Pontilhando Marcas, em 40 anos de arte, no espaço aqui de Rio Negrinho, na Fundação Municipal de Cultura. Um Céu de Pontos, 40 anos na Plage, curadoria de Franzói. Uma Linha Entre Pontos, 45 anos, curadoria de Mark Engler, aqui em Rio Negrinho. Em 21, ela foi para a Casa da Cultura, Galeria Vitor Kursansef, em Joinville. Uma Linha Entre Pontos passou no edital em Blumenau, no Museu de Arte de Blumenau, no MAB, ano passado. E agora estou projetando, trabalhando minha arte para os 50 anos de arte, ano que vem. Então, é um projeto meu, juntamente com o curador Mark Engler, e me propus fazer 50 obras. Vamos ver se eu vou conseguir. E, basicamente, é um resumo um pouco do meu percurso, né? Nessa minha trajetória de arte. Eu tenho obras em acervos que eu doei no MAGE, são 32 obras, e 2 obras no MAB também. Tenho também uma no Museu Nacional do Mar, em São Francisco. Referências bibliográficas, eu tenho esse livro que foi lançado em 21, o Astrid, 45 anos de arte. Em 2012, Construção Mínima de Memória, eu faço parte dentro do livro da coletiva de artistas Joinville, Nery Pedroso, porque eu tive 25 participações da coletiva de artistas Joinville. Então, eu recebi como um presente uma exposição individual dentro dos 40 anos da coletiva de artistas Joinville. Também estou no livro Indicador Catarinense das Artes Plásticas, em 1988, lançado por Nancy Bertolin e Harry Laus.
Em 2002 teve outro lançamento. Bom, atuação, um pouquinho sobre minha atuação dentro da... Eu dou aula de desenho, né? E ministro aqui, eu tenho o meu espaço Arte Astrid Lindroth, onde eu ministro oficinas, né? Também ministrei oficinas já na UNC, criando a partir do desenho, e já fui diretora cultural aqui da Fundação Municipal de Rio Negrinho, e também do Conselho Municipal de Cultura. Agora eu vou falar um pouquinho sobre minhas obras, né? Falar um pouquinho de cada fase que transcorreu desde 1975, ok? Bom, aí é o símbolo da minha arte, que é a esfera, né? E minha assinatura das obras, ok? Aí são obras de 1975, as expressões humanas, né? A técnica pontilhismo, ainda na época eu fiz em preto e branco. Essa obra primeira foi exposta ali na Galeria Victor Kursansev, em 1975, ok? Essa foi a individual em Blumenau, que eu citei antes. Então, eu queria sair do preto e branco. Aí, como ordem médica, eu não podia pintar com tinta a óleo. Então, eu parti para o colorido, para a pesquisa. O que eu poderia fazer? Aquarela, lápis de cor. Aí eu fui para o pontilhismo. Aí começou o meu pontilhismo colorido, né? Já dentro de uma área mais surrealista. Ok? Aí também, é nessa mesma fase, né? Em 1976, Obras da Natureza. O arame farpado já chamava muita atenção para mim e eu incluí ele nas minhas obras. Nessa fase, eu utilizava um lado mais lúdico, folhas de sabão, né? Então, eu colocava mais as bolhas. Futuramente, essas bolhas vão se transformar em uma esfera só, que vai ser o símbolo da minha arte, né? Ok? Essas obras, elas também foram expostas numa coletiva de artistas de Joinville, em 1977, no MAGE, no Museu de Arte Joinville. Também uso a técnica do pontilhismo. Foram obras que foram selecionadas na época por críticos de arte para entrar na coletiva, né? Ok? Essa é uma obra que a gente é muito limitado no que nós vemos, às vezes nós não olhamos um pouquinho para o lado, acho que essa abertura é necessário, então é uma obra que eu meio que quis focar essa parte do nosso foco diário, às vezes a gente tem que ter uma abertura maior. É uma obra chamada Visão, na técnica do pontilhismo também, ok? Essa obra do lado esquerdo também é dessa fase, em 1977, é obra Presença. Eu acho que nós não somos únicos no universo, então essa obra tem um pouquinho de uma mensagem, um lado mais espiritual, que eu também sou ligada, e essa do lado esquerdo é a única que eu fiz na minha gravidez, né? É uma esfera energética, né? Ok? Essas obras, elas já têm um cunho mais meio ambiente, ecologia, uma crítica ecológica, vamos dizer, aonde nós vamos parar se nós não cuidar com a nossa natureza, né? Nossos pássaros. Então, foi um grito meu, né? Para a preservação da natureza. Essa obra do lado esquerdo chama-se Natureza Aprisionada, também participou, as três participaram
da Coletiva de Artistas de Joinville, no Museu de Arte Joinville, em 79. Ok. Essas obras estiveram expostas naquela exposição Reflexos, que eu citei, na Casa do Artista, né, na Galeria Vitor Kursansev, em 1980. Essas são três obras grandes, porque no desenho, no pontilhismo é difícil fazer obra muito grande, né? A técnica é bem mais dificultuosa, né? Para a gente. E cada ponto, ponto a ponto, eu vou fazendo a imagem. E essas obras foram bastante grandes. Então, essa exposição foi na Casa da Cultura, em Joinville. Ok? Vamos dizer que eu não lembro aonde todas as minhas obras foram expostas, né? Porque muitas elas saíram da coletiva de artistas de Joinville, às vezes iam para Florianópolis, às vezes iam para outra exposição em São Paulo. Então, nós tivemos muito apoio na época da Fundação Municipal de Cultura de Joinville, como também da Fundação Catarinense, que nos apoiavam muito os artistas, né? Então, inclusive em Joinville, nos anos 80, tivemos a fase muito muito efervescente dentro da arte, porque nós movimentávamos juntamente com as fundações e tivemos um apoio muito grande. Essas obras aqui são a proteção à natureza, né? A mão protegendo a natureza. São de 1981, ok? Também as mãos, a do lado esquerdo, o direito é o equilíbrio de cada um, do ser humano, dentro do universo. Eu foco muito, eu tenho esse lado muito espiritual também, onde foco o universo. Eu acho que eu sou parte da natureza, sou um grão de areia nesse imenso universo. Então eu foco muito essa proteção ao planeta Terra, Gaia, que está dentro do universo, né? Procurando equilíbrio como ser humano e como fazendo parte do planeta. Ok? Aqui, o passarinho está sobre a árvore cortada e o ninho no chão. Então, é uma crítica ecológica, né? Essa é uma exposição de limitações de 1981. A do meio, o pássaro já está em liberdade, né? E o outro, ainda o tempo dirá. Né? Então, são obras que que estavam à disposição na exposição. Algumas foram vendidas, muitas das minhas obras do passado foram vendidas, eu não tenho nem registro. Então, o que eu estou passando para vocês é o que estava na minha reserva técnica, né? Ok? Eu não sei se vocês já notaram que de umas obras para cá eu uso a esfera. O que é essa esfera? Ela me representa como um microcosmo dentro do macro. A esfera é a forma perfeita. A esfera é como se eu estivesse passando na obra, deixando minha semente ali, a minha esperança dentro da obra, né? A esperança que tudo vai melhorar. Ali o pássaro, né? Fazendo o ninho em cima do concreto, no lugar das árvores, porque ele tem que se adaptar também, né? Então, em cidades maiores, foram cortadas muitas árvores e foram sendo tomado pelo concreto. É essa a minha leitura aí dentro da minha obra. Ok? Aqui o ser humano, dentro da natureza, né? Obra mulher e obra homem, interligando o chão e o céu. Eu simbolizo meu, meu foco, meu sentir que o ser humano faz parte da natureza. Ok?
Eu estou correndo um pouquinho porque nós não temos muito tempo também, né? E é muita informação. Aqui também simbolizando a natureza. Esse quadro do lado esquerdo, pena que a imagem está um pouco apagada, mas ele teve premiação no Rio de Janeiro, numa dos salões da AFBB, que é Antigos Funcionários do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então, lá eu tive duas premiações, medalha de prata, outro ano medalha de bronze e um prêmio aquisição anos depois. Participei vários anos lá. Ok? Aqui também simbolizando a proteção à natureza, porque se continuar assim como estamos, nós vamos ter que ter reservas de natureza no espaço, ou sei lá onde eu simbolizei no espaço. Tá, ok? São obras de 2008, aí eu não tenho a data de todos, né? É o Microcosmo 1, Microcosmo 2, é ali a semente sendo colocada, né? Ok? Esses três desenhos simbolizam, talvez até como um, um trabalho que eu representei de uma árvore que eu conheci no Piraí, em Joinville. É uma árvore oca, cabia mais ou menos umas 8 pessoas dentro. Essa árvore me tocou muito na época, como natureza, como ela já em transformação, né, na velhice da árvore, e a natureza em volta dela. Então, Oco de Árvore, em 1988, é pontilismo também. Ok? Aqui, de novo, eu apresentando o lado ecológico, né? A natureza sendo devastada e o concreto tomando conta, né? Então, as árvores, ali eu simbolizo como uma coluna, né? Que antes existia uma árvore, agora ela está sendo coluna, né? E no meio uma preservada, né? E a ampulheta ali representando também o tempo dirá o que será dessa natureza, né? Vamos torcer que ela continue viva e forte, nos contribuindo com água, né? Com ar, com fogo, né? Que essa natureza só temos que ser grata a ela, né? Então, muitos trabalhos meus são referentes à minha homenagem ao planeta Terra, ok? Aqui já tem um lado mais espiritual das minhas obras, né? O Senhor dos Tempos, são as três, o título 1, 2 e 3, que eu acho que Deus é um só, né? Independente de qualquer religião. Eu acho que todos caminhamos, né, para um ponto que acreditamos que seja o grande Criador de todas as coisas. E para mim eu representei nessas três obras esse meu lado espiritual. Eu acredito que não somos só nós do planeta Terra que vivemos, e muitas outras civilizações, e o universo é imenso, né? Então, esse grande todo é abrangente, bastante grande, né? Dentro da espiritualidade. E eu, assim, acredito e respeito todas as religiões, eu acho que são necessárias ao ser humano, e eu acredito que cada ser humano deve sentir dentro de si o que é melhor para si, né? A religião, dentro da religião que acredita, né? Ok? Aí também, um ser de luz, dentro de uma área mais espiritual. É uma obra de 82, também pontilismo. Aliás, todas as obras aqui que eu apresento são no pontilismo. Ok? Aqui uma fase já
essa primeira obra, eu me coloco dentro dela, é que constantemente eu me procuro me equilibrar, eu procuro me conhecer, eu procuro me sentir, eu procuro. Então, o nome da obra é Procuro, porque ela me representa muito no meu dia a dia, no que eu quero, no que eu quero para frente, o que eu tenho pela frente no caminho, como as outras ali também apresentam. E eu coloco esse ser como, sei lá, eu chamo eles de meus ETs, mas são representativos, né? Minha figura que eu faço de ser humano, né? Ok? Voltando de novo à natureza, né? As erosões, o que nós vemos por aí acontecendo ao planeta Terra, né? Muito é dela própria se equilibrando, né? E mais muito o ser humano tem a ver, né? Ao não cuidar dela, ao não respeitar a natureza. E os sinais, às vezes, avisam, cuide de mim. Então, essas obras representam um alerta para o ser humano cuidar um pouco do planeta Terra. Ok? Bom, aí foi um pouquinho diferente. Eu criei 3 aquários, aliás, na curadoria do Harry Laus, ele era diretor do Museu de Arte, na época, e convidou para fazer aquele tríptico. E essas obras em aquário entraram na minha sala, né, individual, onde eu represento a origem, transformação e vida. É uma pena que eu não tirei fotos melhores, mas são 3 aquários, onde o primeiro é a origem, tem pouca areia, pouca água e não tem plantas. No segundo, transformação, já tem areia, plantas maiores e a água pela metade. E no terceiro, nós vamos ter a vida, onde tem as plantas cheias e água, o aquário cheio e com peixes, né? Então, é uma representação da vida, né? Da transformação, do processo de vida, no caso aí, dos peixes, né? E essa exposição, essas obras foram muito elogiadas até pelo Harry Laus. Eu fico muito grata por ter convivido uma época com ele e ter aprendido muito com ele também como crítico de arte e eu como artista. Ok? Esse foi um outro desafio meu na época, 1980, foi uma arte conceitual. Então, os artistas plásticos de Joinville se propuseram fazer uma exposição na Festa das Flores. E aí eu fiz cada um procurou fazer uma arte conceitual, né? Então, eu procurei fazer um tablado no chão, onde eu prendia fios de nylon, aliás, trazido pelo teto até o chão. E ali eu coloquei um monte de guardanapo que abriam e se transformavam em pássaros. É uma instalação, né? Transformação, formando a revoada de pássaro. Ok? Bom, esses 2 primeiros do lado esquerdo foi uma homenagem minha a Alice no País das Maravilhas, né? Eu tive mais obras, mas eu não tenho mais registro delas. Então, foi em 1982, também pontilhismo, o segundo ali o chapeleiro, o primeiro o relógio, a chave, que também acabei fazendo uma série de obras, né? Ali ela entrou dentro da homenagem à Alice do País das Maravilhas. E do lado esquerdo, eu comecei a usar chaves como um sentido de as nossas prisões, nós estamos prisões humanas que são chaves, que são relógios, são joias, dinheiro, né? Então é o lado material, né, muito forte que às vezes nós temos. Precisamos cuidar com esses apegos. Ok, aí, ó. O ser humano, relógio,
Ele é alvo de si mesmo, alvo das, das chaves e outras coisas, né? É uma série que eu fiz, também em pontilhismo. Ok. Aí também, é uma série que continua com as prisões do ser humano, né? A chave, os relógios. Na época não existia o celular, que senão ele entraria aí também os notebooks, etc. Eles são necessários, só que nós temos que ter cuidado para não extrapolar, para não ficarmos tão dependentes, né, do lado material. Então, essas obras dizem um pouquinho do que eu sinto a respeito sobre isso. Ok? Continuando aí, chaves, espadas, relógios, arames farpados que nos limitam, né? São necessários mesmo, mas se um ser humano respeitar o seu próximo, talvez não precisássemos de arames farpados ou limites, né? Eu também vou trabalhar bastante com limitações, limites, minhas temáticas, né? Através das obras eu estou já falando das minhas temáticas, né, que eu uso. Ok. Aí o pensamento dos homens, que é a mulher e o dinheiro. É uma pena que eu não continuei a série, senão ia ter futebol e outras coisas, mas também eu poderia fazer também os pensamentos da mulher, né? Que eu também seria uma grande série. Ok. Essa exposição foi a exposição também, que eu já falei antes, sobre a exposição Reflexos, né, em 1980, onde eu remeto dentro da obra essa separação, a natureza ainda existente e o que já foi devastado, né? A segunda obra ali, ela tem uma raiz cortada e um arame farpado. Eu vi isso ao vivo e me tocou muito. Eu disse, eu vou colocar isso numa obra. Uma raiz cortada e a cerca passando por cima da raiz, né? E o terceiro ali foi a obra refletindo sobre esse estar na natureza, ser natureza, ou como está a natureza, né? E a quarta obra é também interferências, né? Essa separação. E a minha semente do lado direito, para dizer vamos brotar outra árvore aqui, né? Ok. Aí foi o cartaz dessa exposição, 1980, lá na Casa da Cultura. É um desenho tríptico, que eu fiz um lado, o Marcos Rick outro, e o Milton Machado desenhou o Marcos Rick e eu embaixo. Então, são um cartaz que foi divulgado na época, onde tem as três mãos de três artistas, né? E foi muito elogiado esse cartaz na época. E do lado esquerdo foi essa obra, foi também da exposição Reflexos, mas eu enviei ela para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e ela teve a medalha de bronze na época. Na época existia esses reconhecimentos com medalhas e coisas. Ok. Aqui eu viajei para Brasília, tive uma influência, não sei, muito concreto, muita coisa. Então eu voltei com essa vontade de jogar perspectiva, adoro perspectiva, né, por sinal. Eu queria sempre ser arquiteta, mas como não realizei meu sonho, eu coloco minha perspectiva nos meus desenhos, né? Então aí é pós Brasília que eu estive e surgiram essas obras. Teve outras também que eu não tenho registro, né? Mas é o que sobrou. Então, isso foi em 1984, também em pontilhismo, ok? Aí também, continuando, ainda reserva ecológica, e do lado direito é uma obra, ela está na Alemanha até,
Olhar pela janela. Ok. Aí é uma série xadrez que eu fiz em 85. Eram 12 desenhos que eu fiz. Eu fui fazendo uma série, né? Não que elas participaram de uma, todas elas de uma individual que eu queria fazer, acabei não conseguindo. Mas elas daí participaram de coletiva em outras exposições aí que eu também não registrei. Então é uma série que eu brinco com as peças do xadrez. Brinco não, porque o xadrez é um jogo bem respeitoso, né? Então eu representei as peças como peças que fizeram essa minha imagem nessas obras, né? Ok? Bom, voltando à natureza. O meu foco é muito importante e muito ecológico, né? Aqui do lado esquerdo, nós temos a ação do tempo. A própria natureza, com o tempo, vai se transformando. Então, a ampulheta representa esse tempo, né? Que as árvores vão crescendo naturalmente e o tempo está normal ali, apesar que ele está rasgado ali, mas ele é natural, automaticamente o tempo vai se transformando. E do lado direito é o tempo do ação humana, onde entra o corte das árvores, né? Onde existe uma raiz cortada ali embaixo, uma raiz, uma folha seca caindo, representando a árvore já seca, né? E fiz outras, dessa série tem outras obras que eu também representei com serrote e outros materiais, ok? Aí está o serrote até. Aí tem mais 3 obras dessa série. Esses trabalhos são feitos em cima de madeira para eu evitar o papel, o vidro. Então, foi uma fase que eu faço a madeira tratada, né? Eu, eu trato ela dos dois lados como proteção, né? Como suporte de meu trabalho, né? Ok? Bom, aí é uma foto que nem está muito completa, é a mão da artista, que eu coloquei a minha mão esquerda sobre um espelho e desenhei essa mão, né, com a mão direita. É mais um, um serviço técnico, né, uma demonstração técnica do meu pontilismo, né? Ok? Essa do lado esquerdo, ó, da liberdade, solta os seus apegos, né? Então, seus apegos, suas amarras, é um trabalho dentro dos minhas figuras que eu chamo de ET, eu uso bastante também, representando também ligado a raízes aterradas, né? E a minha esfera dando o seu suporte de semente ali, ok? Também ecológico, o concreto, aí a folha virando folha seca, dentro da técnica pontilhismo. Ok? Aqui uns trabalhos em preto e branco, que eu acho também muito, muito legal fazer, muito, ele tem um lado artístico, né? É, é bonito também. E também dentro do lado ecológico, né? Não preciso nem falar muito. Ok? Bom, essa série azul, ela iniciou porque a nossa única filha eu, eu tinha, ela faleceu num acidente em 94. E após isso eu mergulhei em trabalhar.
a arte, para mim, me ajudou muito para superar essa fase que eu passei. Então, eu criei esses trabalhos azuis, onde muitas obras, como essa primeira mandala, são peças sobrepostas, elas giram, e eu fiz o modelo, né, e mandei o marceneiro cortar, e depois eu pintei elas. Eu também fiz as tintas em degradê, então, eu preparei elas. E as outras ali são representações, túneis, que eu acredito que, como dizem, que no final do túnel você sempre encontra luz. E cada um, no dia que sua morte chegar, dizem que nós vamos passar por um túnel. Então, foi o que eu senti no momento, né? Essa energia fluindo, e tentei passar isso para o meu trabalho. Essa foi uma primeira série. Essa aí eu expus no Museu do Mar, em São Francisco do Sul, em 95. Mais adiante, eu vou ter uma outra continuação da introspecção, que é o nome dessa exposição, né? Ok? Então, essa também faz parte dessa primeira parte, né? As obras, essas são menores, ok? Esses trabalhos aí já são maiores, são sobreposições de madeiras, e são em 4 placas, eles dão 2 metros e pouco, né? Então, eles são interligados por trás, e com sobreposições de madeira, e também as cores, né, dão um degradê aí. Então, essa exposição foi em 2002, no Museu de Arte de Joinville. Eu continuei aquela exposição primeiro, e continuei, fiz mais obras maiores para essa exposição no MAG, em Joinville. Depois ela também veio para Rio Negrinho, se não me engano, e mais em outros lugares aí. Ok? Essa faz parte da exposição Introspecção, foi quando eu fiz a homenagem à minha filha, nessa caixa. Essa caixa eu montei na Belas Artes, na marcenaria, a gente aprendia a fazer trabalhos em marcenaria, e eu montei essa caixa lá. Daí eu achei uma utilização dessa caixa fazendo essa homenagem para minha filha, na época. No azul do céu, no azul do mar, no azul do infinito, no azul em pensamentos, meus pensamentos são a você, a eterna, uma coisa assim. Foi minha homenagem que eu fiz a ela. Ok? Aí, utilizando do lado esquerdo, continuando as caixas arte, né? Elas têm desenhos externos e internos. Então, eu também coloquei eu não tenho imagens para registro, mas é o que você procurava encontrar dentro dessa caixa, está dentro de você. Então, cada caixa tinha uma mensagem nesse sentido. Procure te encontrar, uma coisa assim. Agora de cabeça eu não lembro mais. Mas é nesse sentido que eu acho que às vezes procuramos coisas fora e está dentro de nós. Então eu procurei dar essas mensagens dentro dessas minhas obras. Ok? Aqui também, aqui uma técnica mista que eu usei acrílico e o desenho dentro de um foco mais expressões humanas. Eu voltei àquele começo que eu comecei, né? Cada um tem a sua expressão, cada um tem o seu sentido, o sentir, né? Cada um é individual, né? É nesse sentido que eu fiz essas 3 obras. Ok? Bom, esse aí também foi uma crítica sobre, inspiradas pelos 3 macaquinhos. Você é surdo, não quer ouvir. Você é cego, não quer ver. Você é mudo ou não quer falar. Então, muitas vezes, nós, principalmente, essa exposição incômoda, inclusive, eu fiz uma exposição, uma releitura sobre essa obra,
eu coloco o não poder falar. Então, a mulher é impedida muitas vezes de falar o que ela sente, do que ela quer fazer ou quer ser, né? Então, nesse sentido, essa obra, ou, às vezes a gente não quer escutar também, né? Nem sempre nós temos a razão, então às vezes a gente tem que escutar também do outro, né? O outro lado da moeda. Então, nesse sentido, você é cego ou não quer ver, você é mudo ou não quer falar, ou você é surdo e não quer ouvir, ok? Continua essa série, né? Os meus ITs dando o foco mais para limitações, né? Do que nós passamos no nosso dia a dia, nossos recolhimentos, o nosso ser e não ser, ok? Dentro dessa área, limitações, imaginação restrita, essa do lado direito, é focado no bullying, né, na pressão que às vezes uma pessoa sente dentro da multidão, né? Às vezes você é oprimido por algumas razões. E o do lado esquerdo é sobre os três macaquinhos, eu não vejo, não falo, eu não escuto, e a vela ali iluminando, né? Para você ser luz. E e no meio em cima os engravatados, que também é uma crítica social. E embaixo representa os três e os macaquinhos embaixo. Ok? Aqui eu brinquei um pouquinho com a imaginação restrita aí. A ponta da porta lá em cima, ela acaba saindo na janela aqui, né? Então, a menina observando a borboleta, tá bem longe, seria mais uma homenagem à imaginação nossa, né? E do lado direito é a natureza nascendo, onde ela acha um cantinho, né? Inclusive saindo de um canto. É pena que a foto ficou meio cortada, né? Ok. Bom, aqui eu tive um curso com Pita Camargo, onde é que eu aprendi a trabalhar o barro, depois a transformação em gesso, e daí você fazendo negativo positivo, e daí você cria as formas em silicone, né? Você preenche o silicone com pó de mármore, né? E preenche o negativo que você fez no gesso. Então, eu tenho várias esculturas, que eu fiz após também, fiz durante o curso, e é um trabalho, só que é um trabalho bastante dificultoso para a mulher, principalmente, porque a gente tem que trabalhar com várias ferramentas, né? Ok? Aqui foram uma obra que eu também fiz mistura de técnicas, foram acrílicas e desenho, né? Também limitações, né? As limitações do ser humano. Ok. Bom, essa obra aí deu o que falar. Em 2002 eu participei da coletiva, o Geraldo Leão até foi o curador na época, e organizou essa exposição, e fez a, a seleção também dos artistas que podiam entrar, e não, eu aí entrei com essa obra. É uma obra grande, ela tem 2 metros e pouco, e eu fiz minhas figuras, que eu chamo de T, como nós da sociedade, né? E os arames farpados na frente, limitados pelas suas próprias cercas. Então, é uma crítica social, onde pode ser preconceito, pode ser tanta outra coisa, né? Dentro dessa obra. Inclusive, foi feito um TCC aqui com alunos da Artes Visuais, e foi feita uma performance também sobre essa obra aí. Um evento aí, entraram sem se comunicar e apresentaram no palco, né, com algemas, e teve várias críticas
relacionadas, usando esse meu trabalho. Ok? Ele está no Museu de Arte de Joinville, eu doei lá para o museu. Teve exposto esses tempos atrás até. Ok? Aqui agora muda para totalmente uma outra fase. Do velho surge o novo. Então, são troncos antigos, eu quero dizer, às vezes eles não estão mortos ali, eles surge um broto, surge uma flor, surge uma, uma borboleta em transformação. Então, eu acho que é um meio de vida que a gente pode também usar no dia a dia, porque nós aprendemos com os velhos e os velhos aprendem com os novos, é todo um foco, né? Uma mensagem nesse lance da transformação, né? É em bico de pena, é em cima de madeira tratada, né? Ok. Esses também, são, eu represento as borboletas como transformação também. E minha esfera, né? Que não deixa de estar. Ok. Aí são os trabalhos em grafite, em preto e branco, né? São os trabalhos maiores que eu fiz, também relacionados à minha matemática anterior. Ok. Esses são mais um lado espiritual do planeta Terra, uma preservação, uma proteção ao planeta, os animais do planeta, arquétipos que também são protetores do planeta, a nossa proteção com as nossas mãos. Então, é uma homenagem que eu faço ao planeta Terra, né? E essas obras estiveram também expostas nos 45 anos da minha arte em Joinville, em Blumenau, como também aqui em Rio Negrinho. Então, como eu citei, tem muitas obras que às vezes elas estavam expostas na coletiva e depois eram transformadas em itinerantes em outros lugares, eu mandava para fora do estado, então eu não tenho todo esse registro, né, de qual obra participou em qual exposição, mas mais ou menos tem bastante história aí já, né, ok? Essa aí é uma crítica minha também de uma árvore cortada no chão e um broto nascendo, né? É, a natureza. A natureza é forte. Ela quando quer vir, ela vem. Ok. Esse aí é uma outra tangente da minha arte, é o projeto histórico e artístico das cidades, edificações, né? Então, eu já fiz um levantamento em Curupá, que eu fiz, acho que 15 obras. Em Rio Negrinho eu fiz 26 obras e São Bento 16. Então eu fiz o levantamento histórico, né, das fotos antigas e trabalhei ele em pontilhismo. E depois transformei em reproduções em serigrafia, e daí coloco à venda. Tenho ainda de São Bento e Rio Negrinho. Para o pai eu não fiz reproduções. E já tenho pronto de Joinville, só falta expor ainda, né? Então, de Joinville eu tenho quase 30 obras, só acho que 28, uma coisa assim. Mas vai sair ainda em Joinville, prometo. Ok? Esse foi um mural que eu fiz aqui em Rio Negrinho, na frente de um pavilhão, tem 30 metros quadrados. Eu fiz o molde juntamente com a arquiteta Ana Schier, né, que me ajudou a medição, porque nós pegamos um ginásio, um salão de baile para aproveitar o chão e fazer um molde. Foram feitos dois moldes tamanho oficial, né? Um que eu recortei todo e fui na marmoraria, eles recortaram as pedras para mim. E depois nós remontamos na parede. Então foi um trabalho que eu agradeço à marmoraria também por me ajudar nessa parte. E é um trabalho que agora estou esperando a restauração na frente do pavilhão, né? E espero que preservem, né? Já fiz em pedra para
ele ser mais duradouro, né? Ok? E aqui um pouco de mim, eu trabalhando, eu aqui embaixo no meu espaço, no lado esquerdo, né? Eu com meu cachorrinho no colo, e assim é a Astrid um pouco, ok? Aí é minha canetinha que eu trabalho, a canetinha de pena, eu moro no tinteiro e ponto a ponto eu vou tatuando o suporte, né? O papel, madeira. Agora eu estou trabalhando em tela, para minha 50 anos de arte, estou usando muitas telas e também papel, ok? É como eu falei aqui um pouquinho já do que eu falei no começo, né? Sobre meus temas, sobre minha atuação, sobre meu espaço, que está aberto à visitação mediante agendamento, né? E eu amo o que eu faço, porque eu sou guerreira pela arte e pela cultura, e apaixonada pela natureza. E para baixo tem um pouquinho, ok? Eu tenho o meu registro aí das minhas exposições individuais, que eu já falei no começo, e, ok, acho que não vou repetir de novo, né? Eu deixo como registro lá para a Galeria 33, né? E daí fica registrado lá, se alguém um dia quiser, ou também vai ficar no ar aí no YouTube. Bom, eu acho que basicamente é isso. Essa é a Astrid Lindo, falando um pouquinho do portfólio do meu percurso, da minha arte, desde 75 até agora. E agradeço, né, a Deus primeiro, pela oportunidade de eu poder ser uma transmissora da arte e mostrar um pouquinho através da minha arte o que eu sinto, que eu sou, né? E sou também a natureza, represento a natureza. É o meu grito, né? Pela natureza, cuidem dela, para nós continuar termos água, fogo, ar, né? E a terra também. Agradeço de coração a Galeria 33 pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho do meu percurso, e agradeço a vocês que estão me vendo, a me assistindo. Gratidão de coração. Sintam-se abraçados. Essa é a Astrid. Tchau, tchau.